Muito bem, a partir de agora entramos em 45 minutos a Porto, como se pode ver para quem está a ver ou para quem vai ver isto no YouTube. Para quem está a ver isto no YouTube, estão a ver. Para quem vai estar a ouvir, também vai perceber daqui um bocadinho. Hoje temos na Rádio Nacional de Desporto um mini Estádio do Dragão cheio, o que significa que estão cá os quatro, ou estamos cá nós os quatro, com os três adeptos do Futebol Clube do Porto, José Sousa, Alberto Pinto e Francisco Teles Menezes, e vamos falar os quatro, mais vocês os três é que são os protagonistas disto tudo, são os PDD, os protagonistas disto, os PDT, melhor dizendo, os protagonistas disto tudo. Vamos falar da vitória do Porto frente ao Santa Clara por 3-0 no Estádio do Dragão, na passada segunda-feira, e vamos também antecipar daquilo que será o jogo frente ao Vitória, em Guimarães, no próximo domingo, num jogo marcado para as 6 da tarde em Guimarães. Para lançar já, e como princípio de conversa, o Porto começou este jogo com o mesmo 11 com que iniciou o jogo passado da passada jornada do Campeonato Português, com Diogo Costa na baliza, João Mário, Pepe, Mbemba e Zaidu na defesa. Depois, aquela dupla de meio campo com Vítor Ferreira e Mateus Uribe, à esquerda PP, à direita Otávio e Fábio Vieira a jogar ali nas costas do ponta de lança, que foi Evanilson. O Mehdi Taremi já podia voltar a jogar, não jogou de início, entrou depois a meio do jogo, ou já um bocadinho mais para o final do jogo, mas entrando ou não, o Porto marcou o último gol, marcou aos 84, portanto o Taremi já estava em campo para neste lance. Começando a fazer a análise desta partida entre Futebol Clube do Porto e Santa Clara, vamos começar por alguém que viu o jogo no estádio, José Sousa, mais um jogo no estádio. Neste caso, no estádio. Também? Ótimo. Então já são dois. Mas eu basicamente estava-me a meter com o José Sousa porque ele. A frase dele normalmente costuma ser, eu estive no estádio. Portanto, já que ele esteve no estádio e o Francisco Teles Menezes também, o Alberto não sei se esteve, ou se estiveste. Quem vê pela televisão vê melhor os lances, por isso eu ontem só vi metade do jogo, porque infelizmente, mas geralmente quem vê na televisão vê melhor os lances, não é? Nós temos isto combinado, depois fica sempre um em casa a ver o jogo. Em casa, exatamente. Mas eu tenho, por acaso, relativamente ao jogo de ontem, eu só vi metade do jogo porque cheguei a casa o jogo já estava a começar a segunda parte. Foi gol, parece que foi bom. Foi um bom jogo, sim, senhor. E analisando o jogo do Futebol Clube do Porto com o Santa Clara, o Porto ganha por 3-0 e José Sousa foi uma vitória, digamos que tranquila, ou relativamente tranquila, do Futebol Clube do Porto, marcando o primeiro aos 38, o segundo aos 41, portanto uma diferença relativamente curta entre o primeiro e o segundo pelo Fábio Vieira. Fechou as contas, talvez o jogador mais improvável, o Zaidu, fechou as contas deste jogo aos 84 minutos. Foi um jogo relativamente tranquilo para a equipa do Porto. Foi, podia ter sido mais, porque houve várias oportunidades e até antes disso há quanto a mim gostava de ter visto essas imagens, não consegui ver ainda, que para mim é um penalti claro sobre o Zaidu, mas ainda não consegui ver as imagens depois na televisão. Mas o jogo estava complicado até surgir ali um momento de magia. E é engraçado porque eu estava na bancada e estava a dizer ao meu filho: olha, o Fábio Vieira está ali a fazer de conta que não é nada com ele, depois de estar ali a cochichar com o Vitinha,
a bola vai para ali e ele vai chutá-la para este lado. Eu só falhei no lado, que eu disse que ele está para o lado oposto, mas a jogada foi tal e qual. O Santa Clara estava tão entusiasmado em querer defender o livre, que deixou um buracão de todo tamanho aberto. Portanto, esse lance desbloqueou de facto o jogo. E logo a seguir, o Porto, ao fazer o 2-0, praticamente deu uma machadada no jogo. Na segunda parte, o Porto continuou a pressionar um bocado nos momentos iniciais, depois deixou completamente o jogo arrefecer. Foi um jogo muito calmo, portanto o Porto não criou grandes oportunidades até os últimos 5, 10 minutos, tirando os iniciais, mas o Santa Clara também não conseguiu fazer nada. Há uma excelente defesa, há um remate que é uma excelente defesa do Diogo Costa, e depois acontece o gol. Portanto, eu gostava que os jogos fossem todos assim, tranquilos, com vitórias também tranquilas para não termos que sofrer nos últimos momentos, mas eu diria que de todos os jogos foi confortável, mas faltou-lhe sal e pimenta, porque também é bom ter algumas emoções. Portanto, foi quanto basta. Francisco, foi mais um jogo em que o Vitinha decidiu jogar parecia que estava a jogar com os amigos na praia e partiu para mais uma exibição, não vou dizer de sonho, mas quase, porque aquele rapaz realmente diria que é o futuro, o presente e futuro do Futebol Clube do Porto. Eu acho que os dois juntos são maravilhosos, de facto. E o Zé Sousa estava a dizer que a defesa do Santa Clara estava preocupada só com a defender dentro da área, mas eu reparei no Mário a berrar para dentro do campo antes da volta ser marcada para terem atenção ao Fábio. Não sei se alguém reparou nisso. A televisão, por acaso, depois eu cheguei sempre a casa e vou ver os lances principais na televisão. E no estádio percebi-me disso e fui ver, e de facto o Mário Silva estava alertado porque o Mário Silva conhece muito bem estes dois jogadores, não é? Exatamente. E o Mário Silva barrava para dentro do campo a avisar, parecia que estava a prever o que ia acontecer. Agora, eu acho que isto para o Porto não vai ser um passeio. O Porto ou ganha os jogos todos, não é ganhar os jogos todos, porque ainda temos 5 pontos para ficar à frente, mas o Porto não pode perder mais que 5 pontos, porque o Sporting está claro que não vai perder jogo nenhum, não é? Eu acho que ninguém tem dúvidas que o Sporting não perde mais jogo nenhum, atendendo ao que aconteceu no jogo anterior. Portanto, aquele golo do saco de abre-latas ajuda muito. Francisco, eu acho que tu querias dizer não é que o Sporting não perde mais jogo nenhum. Tu querias dizer é que não deixam que o Sporting perca jogo nenhum. É isso, claro, não? Claro, é isso. Aquele golo de abre-latas do penalti, de um penalti que ninguém viu, não é? Ninguém viu, mas aquele penalti nunca é penalti em lado nenhum. Portanto, o Porto ou é competente ou não é campeão. Eu penso que o Porto vai ser competente, como foi este jogo. De facto, foi um jogo que se tornou fácil. O Sérgio Conceição, eu vou voltar a repetir, o Sérgio Conceição até consegue pôr o Zaidu a marcar gols, que é uma coisa... Hoje, eu não sei se vocês repararam nas capas de jornais, a primeira coisa que eu faço quando acordo, gosto de ir ver as capas de jornais. Eu também. O Porto hoje bateu um recorde, igualou um recorde. Igualou um recorde. Sim, é um recorde que já ninguém se lembra. Há pessoas que nem sabem quem é. O Francisco, penso eu que o Francisco nunca terá visto o John Mortimer a treinar o Benfica. Eu vi, mas não nem 76, 78. Eu vi na segunda vez que ele passou pelo Benfica. Eu de 78 não me lembro. Nós vimos. Agora, o Francisco não se lembra de certeza. E o Sérgio Conceição já ouvi falar. faz este feito histórico de igualar esse recorde, que de facto é um marco fantástico, mas com esta equipa, uma equipa muito, muito, muito curta, não é? Uma equipa de Porto muito curta. E o Sérgio Conceição merece
todas as nossas palavras de agradecimento e de apreço, porque de facto sem ele tudo seria diferente. É a velha história que nós já tínhamos falado aqui do fazer omeletes sem ovos, não é Alberto? É verdade. O Sérgio merece não uma, mas 2 ou 3 estátuas no museu, não é? E se calhar outras tantas à volta do estádio, porque aquilo que ele tem feito realmente vai ficar, já está na história, vai ficar na história do Futebol Clube do Porto para sempre. Ele já estava como jogador, já ficou como jogador e agora como treinador. Diz uma coisa, ele em termos de jogos já conseguiu passar o Pedroto ou não? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não, está em segundo lugar. O meu filho vinha-me perguntar ontem a saída do estádio a dizer, o Sérgio Conceição é o treinador com mais jogos no Porto. Eu disse, o único que o pode bater é o Pedroto. Vitórias é o Pedroto e a seguir aí ele está, o Pedroto com 190 e qualquer coisa e ele com 187 ou 186, é assim uma coisa. Mas o Pedroto passou várias vezes, não é? Pelo Porto. Ele fez de uma assentada, não é? Exato. Mas eles contabilizam as vitórias. Ele está de uma assentada, sim. Pronto, mas relativamente ao jogo, há bocado o Francisco, acho que foi o Francisco que disse que o Vitinha joga com o PS, está a jogar com os amigos e está, não é? É o que eu digo. Quer dizer, ele jogando com o miúdo que marcou ontem os 2 golos, está a jogar com os amigos, porque desde há quantos anos é que eles jogam juntos? E eles conhecem-se de olhos fechados. Eles pelo cheiro sabem onde é que está um e onde é que está o outro. Sim, e por isso é que eu disse... Tem lá, Alberto, não esqueças coisas. É mesmo com os amigos, olha, tem o Diogo Costa, tem o João Mário, tem o Fábio, tem o Francisco Conceição, tem aquele miúdo novo, o Gonçalo, também, que já está na forja para entrar. Portanto, são muitos miúdos, de facto. São muitos miúdos, exatamente. E por isso é que eu digo, mas focando-nos nestes dois, que são estes dois que têm jogado mais e que têm marcado golos, o Fábio, o Vieira e o Vitinha. Quer dizer, o Vitinha já jogou pela seleção. O Fábio tem todas as condições para ser jogador desta seleção. E não tenho dúvidas nenhumas que os dois juntos vão fazer correr muito sangue. Correr muito sangue no bom sentido, não é? Eu não vi o jogo ontem todo, como vos disse, mas aquilo que eu vi na segunda parte e aquilo que eu vi depois, depois vi alguns pedaços do jogo. O Porto jogou quanto basta para ganhar a uma equipa do Santa Clara, que é uma boa equipa, mas que ontem não teve futebol para o Porto. E o Porto ontem ganhou 3-0, mas podia ter ganho mais se pelo menos tivessem marcado o penalti, que foi penalti, sobre o Zaidu, que é como eu lhe chamo, o intermitente do Porto, não é? Que de vez em quando também marca golos. E eu gosto do Zaidu, não lhe chamo intermitente, chamo-lhe intermitente porque ele chega a meio campo e passa a bola para trás. Custa-lhe um bocadinho e não tem, se calhar, confiança para pegar na bola e com a velocidade que ele tem, chutar a bola para a frente e em velocidade eu acho que ele corre mais que o Usain Bolt, não é? Por isso devia aproveitar melhor essa capacidade que ele tem, que não é tanta técnica que ele tem, mas a velocidade que ele tem realmente faz a diferença. E ele ontem marcou aquele golo porque começou a correr desde o meio campo e aproveitou ali um ressalto de bola e marcou o golo. Pronto, quer dizer, é mais uma vitória. Faltam-nos 5 jornadas, não é? São 5 jornadas que faltam. 5 vitórias. Faltam-nos 5 vitórias, 6 jornadas. Para o Benfica já dá. O Benfica mesmo que ganhe todos, se nós perdêssemos, se tivéssemos só com o Benfica às costas, o Benfica já não era campeão. Não. Isso ainda se essa impossibilidade fosse possível, ainda era campeão. Mesmo assim, ainda podia ser. Okay, então, temos que ganhar mais um só para arrumar com o Benfica, então. Mas isso era na eventualidade do Benfica estar em segundo lugar, e não está. Quem está é o Sporting. E como disse o Francisco, e bem, ou o Zé, foi o Zé que disse,
Isto agora é mais complicado estarmos a lembrarmos quem disse o quê. Estava habituado com 2, agora temos o Francisco, mas a gente tem que... Vocês têm que ajudar também. Mas acho que foi o Zé que disse que o Sporting não vai perder um jogo, tanto por aquilo que a gente tem visto. Eu também acho que não vai perder nenhum jogo. Foi Francisco, desculpa, Francisco. Mas eu concordo também. Eu acho que eu também concordo que não vai perder tanto pelo que joga, porque a gente também temos que dizer isto. Tem excelentes jogadores e joga bom futebol, mas pelas ajudas que estão a ter também, não é? E uma coisa combinada com a outra vai ser muito difícil alguém parar ou eles perderem algum jogo até ao final deste campeonato. Porque marcar penaltis como marcaram este penalti sobre o Paulinho, quer dizer, não lembro ao diabo, mas acontece. E só para completar a informação, o Sérgio Conceição, desde a época em que chegou, em 2017, 2018, o Porto já tem, ou o Sérgio Conceição já tem 188 vitórias. Esta temporada... 187. São 188 vitórias desde que chegou. Portanto, desde a época 17-18 até agora. E esta época ainda não acabou. Só nesta época já leva 45 jogos. Portanto, no total de todos os jogos, todas as competições, são 45 jogos, 32 vitórias. Assim aqui é. O que significa que, mais uma vez, e não deixa de ser curioso que com Sérgio Conceição aos comandos do Porto, tem sido campeonato sim, campeonato não, o Porto ganha. Ganhou o primeiro, o Sérgio Conceição, no ano seguinte perdeu para o Benfica, em 18-19, em 19-20 volta a ganhar o campeonato, na época seguinte, 20-21, ganhou o Sporting, o que neste momento se prepara é para o Porto voltar outra vez a ser campeão. Neste caso falamos em ano sim, porque o Porto está, diria que com algumas vitórias provavelmente para ser campeão, ainda faltando, lá está, esta próxima visita a Guimarães, e ainda tem também a ida ao Estádio da Luz já na penúltima jornada, mas se porventura as coisas continuarem mais ou menos como estão, e se o Sporting não perder pontos até lá, talvez o Porto não precise de tantas Sabem qual é das duas últimas jornadas para ser campeão. Sabemos qual é o dia em que o Porto vai jogar com o Benfica na Luz, mas sabemos o horário. Não, nem é muito cedo para saber. Nem sequer sabes o dia. Sabes o fim de semana, mas não sabes o dia. Mas deve ser à noite por causa das transmissões televisivas, como é lógico. Sim. Bom, de certeza que nos vão desligar a luz. Certeza absoluta. E ligar a água. Para já. E eu tenho isto. E eu tenho aqui as coisas praticamente à mão de semear, ou à mão de um clique. O Porto tem... aliás... tem uma saída muito difícil a Braga. Não se sabe ainda os horários das jornadas 31, 32, 33 e 34. Exato. O único mas horário a 33 e a 34, se for como mandam as regras, devem ser os jogos todos ao domingo e todos à mesma hora, a não ser aqueles jogos que já não contam absolutamente para nada. Sim. Mas de certeza que na Luz vão-nos desligar a água, vão-nos ligar a água e desligar a luz. O que é bom sinal. É muito bom sinal. Passando à frente e voltando ao jogo do Futebol Clube do Porto com o Santa Clara, o Futebol Clube do Porto voltou outra vez a apresentar o 11 com o Evanilson sozinho na frente, sozinho que é como quem diz, mas destacadamente como ponta de lança, e quem o estava a apoiar era o Fábio Vieira. E perante aquilo também que foi o jogo, deu para perceber
que realmente foi um bocadinho aquilo que o José Sousa terá contado ao filho, que é o Fábio Vieira pôs-se ali a jeito para fazer de fininho, de fingir que não era nada com ele, e o que é certo é que de um momento para o outro, de rajada, faz o primeiro e o segundo. O primeiro, que é um belíssimo golpe de pé esquerdo, e o segundo, também de pé esquerdo, mas de uma execução teoricamente mais simples do que a primeira. E depois o Zaidu faz o terceiro. Mas o Fábio Vieira, mais uma vez, e bem desta vez, considerado o homem do jogo. Alberto. O Fábio Vieira é considerado, claro, o Fábio Vieira, o Vitinha é um jogador fabuloso. Na posição dele, eu nunca vi, e eu acho que comparativamente, eu posso compará-lo ao Salah, porque o Salah, quando recebe a bola, é capaz de se virar com a bola nos pés, ali ele fazer rotações sobre ele mesmo, sem precisar de dar passos. E o Vitinha faz muito bem isso. É capaz de receber a bola de frente para a baliza, ou seja, para a nossa defesa, e de repente já está virado ao contrário. E isso facilita muito o facto de ele poder saber onde vai meter a bola assim. Mas ele faz isto muito rápido, não é? O Fábio Vieira é um jogador mais espontâneo no que diz respeito a chutar à baliza. Ele tem uma capacidade enorme de rematar à baliza, e por isso é que ele fez, e também de se colocar muitas das vezes em posições onde aproveita bem as situações que lhe aparecem, que foi o caso do segundo golo. Ele apareceu numa posição, geralmente está lá o ponta de lança, não é? E fez o segundo golo. O primeiro golo é uma jogada de combinação entre dois jogadores que já jogam desde miúdos, e eles ainda são miúdos, que ninguém estava à espera, nem mesmo nós estaríamos à espera que aquilo resultasse daquela forma, não é? Está à espera que aquilo, a bola chova lá para o meio da confusão, e depois a cabeça que lhe acertar ou sai fora da área, ou vai para a baliza, ou tenta ir para a baliza. Não foi assim, foi uma jogada combinada que eles se calhar já a fazem há bastante tempo, e por isso resultou no primeiro golo. Para além de depois de fazer também passes com desmarcações para os seus colegas magistrais, não é? É de dois miúdos que têm uma capacidade de jogar à bola, como eu já não via a saírem da Academia do Porto, não é? Nós tivemos sempre muito bons jogadores, não é? Que saíam das formações do Porto, geralmente ou eram guarda-redes ou eram centrais, coisa que também já não temos há muito tempo, centrais de qualidade a sair da formação. E agora, para mim, o espanto, temos estes jogadores lá à frente a fazer estes... que dá um gozo imenso vê-los jogar. Dá um gozo imenso vê-los jogar. Mesmo até o Francisco Conceição, que tenho pena que não jogue mais vezes. Se calhar paga por ter um treinador que é o pai dele, não é? Porque se fosse outro treinador, se calhar punham a jogar mais vezes, que eu acho que ele tem capacidades para jogar mais tempo no Porto. Mas pronto, vamos indo e vamos vendo, ele vai tendo as suas oportunidades e cada vez vai jogar mais. Mas merece completamente ter sido o melhor jogador, não só pelos 2 golos, mas por tudo o que fez. Não foram só os 2 golos que ele fez, não é? O provérbio é antigo e é verdadeiro, não é? A necessidade aguça o engenho, não é? E o Porto não teve outra alternativa que não fosse virar-se para a sua formação. O Porto, que sempre fez uma excelente formação até meados da década de 90, até o momento em que começou a vender craques por uns milhões largos, apostou sempre na formação.
Depois, tendo tantos milhões na mão, podia buscar, na verdade, quem quisesse, e portanto trazia já jogadores feitos, e o Porto passa aí, eu vou dizer, 10, 15 anos em que não conseguiu lançar basicamente nenhum jogador de relevância das suas camadas jovens, e agora, que está, pronto, com insuficiências financeiras, para não dizer coisas piores, foi obrigado a virar-se para a formação, e a prova que é que o talento existe, nós sabemos formá-los, e estão aí grandes jogadores. Portanto, nós temos uma assentada 8, eu acho que a última grande geração que surgiu com este valor e com esta quantidade foi na década de 80, nem sequer na de 90 conseguimos, se calhar, 90, foi no início da década de 90, quando surgiram os Vítor Baías, os Folhas, os Fernando Coutos, os Jorge Coutos e esses todos. Mas desde aí que não consegui, e entretanto passaram praticamente 20 anos. Francisco, força. Não, Francisco, acho que estás em mute. Ora, tenta agora. Parece que o Francisco para já Alberto. está com algum... Ok, agora sim. E agora não. Agora Francisco tem que, se calhar, usar os auriculares, que era melhor. Francisco, vamos fazer assim vamos fazer uma coisa. Saia e volta a entrar. Isso mesmo. Enquanto o Francisco vai e volta, o outro Francisco, eu continuo aqui. O Porto vence, o Porto, após esta vitória, tranquilamente, pode pensar tranquilamente, vamos dizer assim, ou quase tranquilamente, no jogo com o Vitória de Guimarães. Mas já tendo outra vez o Francisco Teles Menezes de volta, não. Há pouco tivemos assim tivemos uma... Eu acho que o Francisco está com um grande delay. Pode ser. Para já, o Porto vai na próxima jornada a Guimarães e, previsivelmente, terá um jogo teoricamente difícil, ou com algum grau de dificuldade, se calhar com um grau de dificuldade ligeiramente maior do que foi com este frente ao Santa Clara, tendo em conta que o jogo não é no Dragão, tendo em conta que o jogo é em Guimarães, e já se sabe que em Guimarães, por norma, os jogos são sempre complicados para qualquer equipa que jogue contra o Vitória no estádio Dom Afonso Henriques. O jogo será às 6 da tarde de domingo, portanto, no próximo domingo, 6 da tarde, vamos ter o Vitória Sport Clube com o Futebol Clube do Porto no estádio Dom Afonso Henriques. José Sousa, o Porto vai para este jogo a pensar mais uma vez nos 3 pontos, sabendo de antemão já o resultado do Sporting, que tal como esta jornada também vai acontecer, que o Sporting vai jogar primeiro e o Porto joga a seguir. Vai ser um jogo aparentemente mais difícil, vamos dizer assim, ou com um grau de dificuldade um bocadinho maior em relação àquilo que foi o jogo com o Santa Clara no Dragão. Não, que vai ser dificuldade maior, eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer, é assim no plano teórico e na prática, na realidade, vai acontecer exatamente isso, quanto mais não seja. Primeiro porque o Vitória Guimarães é uma equipa mais forte que o Santa Clara, e segundo porque o Vitória Guimarães teima em em vender-nos a vitória bem cara. E o Porto vai sofrer muito, mas também não tenho dúvidas nenhumas que vai sair vencedor. Atenção, que o Porto tem um jogo muito difícil em Guimarães, mas o Sporting também não pode achar que são favas contadas jogar na véspera em Tondela. O Sporting tem arriscado jogar sempre antes do Porto para conseguir colocar pressão, mas tantas vezes o cântaro vai à fonte que vamos ver se o Sporting vai conseguir passar sem passar as passas do Algarve em Tondela, não é? O Tondela este fim de semana foi ganhar 3-1 à Madeira. Parece que o Tondela ganhou ali um Nobelá com a troca de treinador
estas coisas de troca de treinador traz sempre alguma surpresa, e vamos ver se o Sporting vai nos colocar a pressão, como colocou no jogo contra o Santa Clara e como tem colocado em muitos outros. O Porto vai responder na mesma medida, em que vai conseguir, efetivamente, com dificuldade, mas vai conseguir vencer, não tenho a menor dúvida disso. Alberto. Nós não vamos ter jogos fáceis com ninguém até ao final do campeonato. Não vai haver facilidades nenhuma. O Porto já perdeu um campeonato, estava à frente de 7 pontos, e já ganhou um campeonato, estava à frente de 7 pontos. Estava atrás de 7 pontos. Não é? E foi há muito pouco tempo. E há pouco tempo. E ambos. E com ambos com o Benfica, não é? Exatamente. Ganhou ao Benfica e o Benfica ganhou-nos um a nós. Nós estamos a 6 pontos, temos 6 pontos de vantagem sobre o Sporting. Eu não me acredito que o Sérgio Conceição não tenha aprendido com isso. Não é? Que se pode perder um campeonato com esta vantagem e também se pode ganhar com esta vantagem. Ou com esta desvantagem, neste caso, o Sporting. Por isso, eu acho que o Sérgio Conceição é uma pessoa inteligente, está avisado para isso e não vai facilitar. E não vai facilitar e deve ter os jogadores do Porto bem avisados que não há facilidades, não vai haver descanso e a atenção tem que estar sempre a 200% nos jogos. Não pode haver facilitanços, porque qualquer facilidade que exista, quer dizer, imagina perdermos um jogo, ficarmos a 3, fica muito complicado, ainda temos o Braga e ainda temos o Benfica. Por isso, não pode haver facilitante nenhum. E por isso é que eu acho que não vai haver facilidades agora com o Guimarães, que nunca é sempre complicadíssimo jogar contra o Guimarães. A seguir vamos receber o Portimonense, que também não vai ser fácil. Opa, quer dizer, no fim de semana que o Benfica vai ao Alvalade. É? Exato. Mesmo aí nós temos que estar a top, como dizem os espanhóis, com a atenção sempre lá em cima. O campeonato não está a ser um campeonato bem disputado, mas não vai ser fácil chegar ao fim e manter sempre esta posição, porque, como já sabemos e como temos visto, quer dizer, o Sporting tem mérito, tem bons jogadores, está a jogar bem e depois ainda tem as ajudas, não é? Como vimos este fim de semana que passou. E por isso nós temos que contar, quer dizer, eles têm e nós não temos. Eles marcam nos penaltis que não existem e contra nós não marcam. Nós também temos contra nós. Contra nós, exatamente. Mas pronto, eu penso que ainda estava, eu acho que ainda estávamos a 0 e não foi marcado o penalti sobre o Zaidu. Foi atropelado dentro da área. Acho que ainda estava a 0. Estava 0-0. E aquilo passou e ninguém marcou nada. Mas nem, é isso que eu acho. Nem uma verificação de VAR, nada. Nada. Não é preciso. Se fosse com o Paulinho, sim, verificavam e viam e marcavam, se calhar, até 2 penaltis, não é? Mas pronto, nós temos que contar com nós mesmo, com os nossos jogadores têm que contar com eles, estarem sempre atentos e jogarem aquilo que sabem que é muito para ganhar o campeonato. Já se viu, nós temos artistas da bola e vamos chegar ao fim campeões. Eu não tenho dúvidas nenhumas, mas é preciso estar sempre a top, como dizem nossos irmãos. Vamos lá tentar agora. Francisco, mais um jogo de nível de dificuldade um bocadinho grande. Não. Não vamos ter dificuldades. E são do outro lado também não. Mas dizia eu que o jogo contra a Vitória dos dois, tendo em conta que o Porto vai a Vitória, não, vai a Guimarães e depois recebe o Portimonense em casa e depois volta também a receber o Sporting para a Taça de Portugal.
isto vai ser um final de campeonato sempre a abrir. Agora mais para o final do campeonato isto vai ser sempre a abrir, porque o campeonato está quase a acabar, a final da taça é no dia 22, portanto... 22, já 22, andou outra vez um dia para a frente? é no dia 22 de maio. A final! E a final, ok, está bem. Final, Estás a falar de 21 de Abril, que era o jogo da meia da final das meias-finais. É quinta-feira, se não estou a errar, é quinta-feira, às 8h15 da noite, e vamos ter portanto, no dia 21 de Abril, às 8h15 da noite, vamos ter então esse Porto Sporting no Estádio do Dragão, segunda mão da Taça de Portugal, jogo ou eliminatória, na qual o Porto está em vantagem por 2-1, venceu na primeira mão em Alvalade precisamente por 2-1. Mas voltando outra vez àquilo que será o jogo com o Vitória. Aqui vocês contam os golos marcados fora? Contam. Okay. Mas eu já ouvi, agora não sei quem é que me contou, mas lá está, carece ainda de confirmação. Mas pode ser que para a próxima temporada, ou a partir da próxima temporada, os golos fora passem a ser como é agora na Liga dos Campeões e na Liga Europa e na Liga das Conferências, que o golo fora vai deixar de contar. Portanto, imaginando que o Sporting chegava ao Dragão e marcava um golo, não bastava. Sim, mas isso é só para a próxima época. Esta época, à luz do regulamento... Esta época ainda conta, portanto, contando em havendo empate, só se o Sporting ganhar por 2-1 e agora perdi-me. Mas também não havendo empate, só se... Em havendo empate, exatamente. Portanto, só o Sporting vencendo por 2-1 é que o jogo iria para prolongamento. Exato. Exatamente. Mas isso não vai acontecer, que ganhamos outra vez por 2-1 e fica 4-2. Vamos ter de esperar para ver o que é que vai acontecer nesse jogo com o Sporting, ou contra o Sporting, para a Taça de Portugal. O Porto, olhando um bocadinho para aquilo que vai ser o resto do campeonato e o resto do calendário, já que o Porto já não tem competições europeias, porque foi eliminado pelo Lyon depois de uma derrota no Dragão e do empate em França, o Porto, para além desta visita a Guimarães, recebe o Portimonense, vai a Braga, recebe o Vizela, vai à Luz e termina em casa com o Estoril Praia. Não é um calendário, não vou dizer que é um calendário complicado para o Porto, mas também não é o calendário mais fácil que o Porto tem. Eu acho que é um calendário complicado. Repara, se o Porto tem que sair a casa do que é atual sexto, tem que ir a casa do que é o atual quarto, e tem que ir a casa do que é o atual terceiro, quando há 18 equipas, não podemos dizer que é um campeonato fácil. Para ser mais difícil, o que era preciso? Era trocar o Guimarães pelo Sporting. Não havia forma de ser pior. Portanto, eu acho que é um campeonato difícil. Passando agora quer dizer, nós vamos jogar com as três, os três dos 5, vamos jogar com os 3 maiores de Portugal. Certo, por isso é que eu disse, é difícil ser mais difícil. Claro. Na verdade, até vamos jogar com eles todos. A questão é que um deles não é para o campeonato, que é para a taça, não é? Mas na verdade vamos jogar com os que estão à frente, todos. Exatamente, não é? Portanto... exatamente. E o Braga, para além do Guimarães, para mim, neste momento, o Braga está com ela muito, muito, muito forte, não é? Porque está bem na Liga Europa, estão embalados pela Liga Europa, por isso é que se calhar fizeram este grande jogo que ganharam ao Benfica. E pronto, estão moralizados e têm ali também uma fornada de miúdos bracarenses. Quem é que ia
Eu nunca julguei. E tem ali miúdos muito bons. Aquele ponta de lança, o Vitinha, portanto, vinha para cá, passávamos a ter 2 Vitinhas. Exatamente, era fantástico. Mas Era tem lá fantástico. outros miúdos que o treinador tem lançado sem medo, e é isso que eu gosto nos treinadores, que lancem miúdos e sem medo. E está a dar resultados. E o Porto, para já, não, o Porto, que é como quem diz, Sérgio Conceição não tem tido problemas nenhuns em lançar os cachopos lá para dentro, porque, como tu disseste, e parece-me bem, o Porto realmente esta temporada está a nível de miúdos, num nível absolutamente, quase diria, fantástico, porque quase todos eles titulares no Porto, e quase todos eles, dos miúdos, quase todos eles foram às seleções. E eu estive a fazer as contas, só na equipa titular desta segunda-feira contra o Santa Clara, estavam, eu fiz, e eu até os contei, estavam acho que 4 jogadores do Porto, titulares contra o Santa Clara, que foram titulares ou que jogaram os últimos 2 jogos de Portugal contra a Turquia e contra a Macedónia do Norte. Diogo Costa 1, Pepe 2, Vitinha 3, Otávio 4. Otávio 4. Mas não pares por aí, porque se pegares naquilo que é a seleção sub-21, e só peguei na seleção A, porque depois olhando para a seleção de sub-21 estava lá o Fábio Vieira, estava lá o João Mário, estava lá o Francisco Conceição, creio que não, o Gonçalo Borges não. O Gonçalo Borges é sub-19, se não estou em erro. O que significa que estão aqui várias pérolas a começarem a sair das conchas e a mostrarem ao mundo. Se não sair ninguém desta época, se não for vendido ninguém, eu espero ter na seleção 5 jogadores do Porto. Pelo menos. Sim, os 4 já lá estavam, mais o Fábio Vieira, no mínimo. Uhum. E vamos lá ver como é que vão ser as coisas na próxima temporada, porque já, como já é de esperar, na próxima temporada o calendário vai estar muito mais congestionado, tendo em conta que há paragem para campeonato do mundo, no qual Portugal vai estar presente entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, e vai ser um campeonato do mundo em que já se sabe, não vai ser propriamente fácil, principalmente a nível de clima, mas também não será fácil para toda a gente ver em Portugal, porque os jogos não são a horas muito... Há jogos que não são a horas muito próprias, principalmente para quem trabalha, porque há um jogo às 4 e os outros 2 são às 7. Os das 7 quase toda a gente consegue ver. Agora os das 4, se calhar vai haver gente que vai pedir horas extraordinárias. E vai ter de ver, e que vai ter de pedir para ver na empresa ao jogo. Mas voltando ao Futebol Clube do Porto. Deixa-me só dizer ainda relativamente aos miúdos. Há um jogador que, fiquei com muita pena que ele tivesse saído. Acho que o Porto devia recuperá-lo. Ele também foi campeão campeão europeu. Central. Dos Júniors. Não, que é um miúdo, sobretudo até pelo simbolismo que ele tem, que é o Afonso Sousa. Eu não faço ideia porque é que ele saiu do Porto, mas o avô dele foi um dos meus grandes ídolos quando eu era miúdo. Portanto, está no Belenenses. Está no Belenenses. Teve o filho, o Ricardo Sousa, que não teve o brilhantismo do pai, mas que foi um jogador mediano e que passou mais de uma vez pelo clube. E o Afonso prometia muito. Eu vejo-o a jogar pelo Belenenses, continuo a entender que ele tem muita qualidade, não consigo perceber porque é que ele saiu e acho que era um dos retornos que se devia promover, porque é alguém que tem, de facto, as cores do Porto bem gravadas, não é? Sim, isso é verdade. Eu por acaso, esqueço-me sempre desse jogador e até por todo o passado familiar que foram tanto o avô como o meu pai,
deixaram a sua marca no campo, não é? E pode ser que ele ainda volte. Sobretudo o avô que marcava livres de forma exemplar. Sim, e mesmo o Ricardo tinha aquela força lá. Certo, mas o Ricardo nunca conseguiu, como jogador do Porto, conseguiu fazer grandes épocas pelo Beira-Mar. Acho que ele, inclusive, dá uma vitória na Taça de Portugal ao Beira-Mar. Mas no Porto não foi um jogador brilhante. O pai, sim, o pai foi um jogador brilhante nas duas passagens que teve pelo Porto, porque ele teve muito regno pelo meio que foi para o Sporting, mas era um senhor jogador. Era um dos meus ídolos quando eu era efetivamente miúdo. Uhum. Bom, e o nosso tempo campeão europeu. Exatamente. No Prater, em Viena. Estando o nosso tempo praticamente a acabar e indo nós ao momento Totobola da noite, como é que vai ser o jogo em Guimarães a nível de resultados? José Sousa. Eu só porque quero que o Porto... A vitória está garantida, não é? Nos meus palpites. Só porque queria que o Porto batesse um recorde de golos não sofridos esta época. O Porto tem sempre a sofrer um golito. Eu vou apostar que desta vez vamos ganhar por 2-0. E os marcadores vai ser, desta vez, o Evanilson. E vou apostar no PP. Alberto. Olha, eu vou ser mais otimista. Eu acho que nós vamos ganhar por 4-0. Grande assim mesmo. Opa, se não for 4-0, sejam 2-0, mas já chega, ou 1. Mas pronto, 4-0 e vai marcar o Taremi, vai marcar 2, o Evanilson marca 1 e marca outro Vitinha. Não deixa de ser curioso. E isto agora, enfim, é brincadeira pura. Não deixa de ser curioso que normalmente o José Sousa aponta por baixo, o Alberto aponta por cima. E no final do jogo no final o resultado dá a média dos dois. Pode ser, eu aceito perfeitamente. Pode ser. Está 3-0 garantido, então. Estatisticamente não falha. Pode ser. Pelo menos tem sido mais ou menos aquilo que vocês têm dito. A nível de equipa, será praticamente a mesma que tem jogado, ou que jogou estes dois últimos jogos, o outro com o Boa Vista, o antes deste com o Boa Vista e este com o Santa Clara, que também não voltou a mudar muito. Vai ter na mesma o Fábio Vieira a jogar nas costas do Evanilson, ou vamos ter o Fábio Vieira a ser encostado à esquerda no lugar do PP e ter o Taremi de novo ao lado do Evanilson? Eu acho que ele vai... Eu acho que ele vai manter. Então, dá lá, agora não para. Não, Alberto, por quem é? Não, isto com um trio de jogadores tão bons, realmente é uma dor de cabeça para o treinador, não é? Saber se, quer dizer, pelo aquilo que fez o Fábio Vieira, eu sou fã do Fábio Vieira e para mim ele jogava sempre. Mas depois é assim, o PP... antes de se lesionar agora, ele vinha também a fazer jogos incríveis, não é? E cada vez mais a evoluir mais. E o Taremi já sabemos, quer dizer, é aquela nossa arma, já não é secreta, não é? Mas que de um momento para o outro tiram um coelho da cartola e resolve um jogo. Ou marcando, ou fazendo passes que só ele faz com a inteligência que ele tem, não é? E por isso é sempre uma dor de cabeça saber quem sai ou quem entra nesses lugares. Se encosta ao Fábio e o PP fica no banco, se o Fábio entra e fica o Taremi de fora, vem ao diabo e escolha. Eu sou suspeito, gosto muito do Fábio, ele comigo entrava sempre. Eu acho que força agora. Vai-se manter a equipa tal e qual está. Acho que vai fazer uma alteração. Ele vai trocar o João Mário pelo Bruno Costa. O João Mário está a precisar de descanso e vem em jogos muito complicados. Portanto, eu aposto nessa alteração. À frente, mantenho tudo como está, até porque o Taremi tem uma cláusula de rescisão que não é assim tão alta como isso e estava a ficar muito cobiçado pela Europa e, portanto, eu acho que lhe vão tirar ali um bocadinho de protagonismo
para além de... Mas não é o fator principal. Acho que o fator principal é que o Fábio Vieira tem estado com um nível absolutamente fantástico. Mas isso também não será alheio. Portanto, vamos ver. Eu aposto exatamente no mesmo 11, troco simplesmente o João Mário pelo Bruno Costa e pela explicação que dei. Muito bem, e o nosso programa vai ficar por aqui. Agradecer-vos aos dois e também ao Francisco, que não conseguiu resolver o problema ainda há tempo de voltar, o que dá para darmos por terminado o nosso programa desta semana, 45 minutos a Porto, em que falámos da vitória frente ao Santa Clara, projetámos aquilo que poderá ser o jogo com o Vitória de Guimarães no próximo domingo, num jogo marcado para as 6 da tarde, portanto 18 horas, domingo, Vitória Futebol Clube do Porto, ou Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães, contra o Futebol Clube do Porto no estádio Dom Afonso Henriques. Meus caros amigos, até para a semana, e para todos os outros, estamos juntos na Rádio Nacional de Desporto. Até para a semana.